A cada trimestre nós temos novos animes. Alguns deles são ótimos, mas outros são horríveis. E esta série é para ver se os horríveis podem ficar ainda piores. Oi, gente bonita, e eu estou aqui para perguntar: será que fica pior? Hoje nós começamos com With, escrito Wiz, só para complicar minha vida. Não, eu não cansei dessa piada. Mas a pesquisa sobre quais animes eu devo continuar vendo continua lá. Eu comecei com With porque eu queria ver quão ruim podia ficar, e é uma das séries que tá com menos votos. Eu vou fazer de qualquer jeito, pelo menos eu dou mais tempo pra vocês votarem. Essa série não é pra quem está querendo ver pela primeira vez, então tem spoiler e eu não me importo de estar falando spoiler nessa. Digo, siga minhas redes sociais. Tá, revendo o primeiro episódio, alguns detalhes me ficaram claros. O começo da abertura faz muito mais sentido se você já pesquisou sobre a série. Na verdade, a série é uma sequência de outra série que eu nem sabia, mas você não saberia isso. Parece que o começo está estabelecendo fatos que você precisa saber, mas que vão ser importantes para essa série, em vez de, você viu aquela outra série? Isso daqui é o que mudou desde então. Eu acabei não comentando, mas tem um design muito estranho e um personagem que é simplesmente popozudo. Ele não é mais gordo e por isso tem bunda, ele não tem uma bunda mais arredondada. Não, ele é fino e aí faz tan, quase como se fosse aquele tipo de calça de balé. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que existe um futuro que é apresentado no começo, mas é tão jogado que você não tem como diferenciar informações que ocorreram antes que você pode precisar de isso daqui é uma previsão do que vai acontecer no futuro. Tanto que pode ser do passado e eu só entendi errado de novo. Mas mais importante, esse personagem bundudo é chamado de Bum Bum. Então eu tenho que pressupor que eles sabem que ele é cadeirudo. Por que esse cara tá fazendo café fora de casa? O amigo do pai dele aparece e tá meio que flertando com ele. E é muito estranho porque esse tipo de desenho me parece aquele do Aoba. Então é desconfortável, mas ele não está dizendo nada errado ou agindo de forma errada. Ele só tá usando calças muito estranhas, que talvez seja um alvo. Aquela faca pra mim continua hilária de tão ridícula que é. Mas eu também notei que eles parecem desenhar a saia dela muito curta na primeira vez. No resto das vezes não parece tão curta, só dessa vez. Por quê? O humor realmente me pareceu melhor vendo a segunda vez. Eu meio que tolerei um pouco mais a música do que na primeira vez também, mas talvez porque eu só estivesse esperando a música ser tão irritante. Todos aqui estão em encontros aleatórios com personagens jogadores. Garotinha morta, mundo completamente diferente, mas ela não dá nenhum passo. A máscara me continua sendo uma coisa tão extremamente notável, especialmente porque eu notei que a máscara dele não é notável. Então por que não botar uma máscara preta nela também? Tá, da primeira vez que eu vi, eu disse que o app que ele tá usando para divulgar a música dele seria baseado em localização, o que não me faz sentido. Eles vão para aquele lugar depois que ela sugere que ele precisa de um vídeo promocional para a música dele. O quê? Requer uma câmera que ele não tem. Então, ou o app é baseado em geografia mesmo, ou era para eles gravarem um vídeo e ninguém notou que eles precisariam de uma câmera para gravar um vídeo. Se for por causa da geografia, ele está literalmente arriscando ela sabendo que eles poderiam achá-los. Se for para gravar um vídeo, faz sentido ir para o outro mundo, que é tão fantástico, mas eles têm que ter uma câmera. E as inimigas têm uma bateria por algum motivo. Por que ela tá balançando a arma dela antes de atirar? E peitos balançando sem motivo? E é claro, a espada de CDs, que talvez seja o maior motivo de eu querer ver isso de novo. Isso é tão malditamente ridículo. São CDs presos no que parece ser uma corrente de bicicleta. Não é nem como se eles dissessem que ele precisa usar o equipamento dele para criar isso e os CDs viraram o que ele vai usar. Não! É só assim e o equipamento dele tá lá. Não tem por que serem CDs, exceto que alguém achou que seria foda ter uma espada de CDs. Esse é o tipo de coisa que você coloca como um item extra no seu RPG. Engraçado, mas desnecessário.
Eu tô vendo que isso tá virando um vídeo parecido com aquele do Neo Yokio, mas eu queria fazer vídeo como aquele, então não é um problema. Essa cena de luta inteira não funciona pra mim por causa de vários pequenos detalhes que basicamente se resumem a produção não sabe o que está fazendo. O movimento aqui não convence porque a câmera muda de ângulo meio estranho, o cara dá voltas no ar pra se ajeitar, mas não parece nem ser necessário nem está sendo bem feito. A garota que pula no cara parecia que ia funcionar, mas depois parece meio estranho. O personagem principal parece ter 2 espadas só quando é conveniente, e quando não é conveniente eles fingem que a espada não tá lá. A garota super apaixonada da amiga dela tem que declarar o seu amor no meio da luta. E eu sei que isso não é canonicamente o que está acontecendo, mas isso só piora a situação. Porque ela pararia no meio da luta se não é amor? Ela nem está apaixonada demais se não é isso. E claro, o cara é tão foda que ele consegue guiar os atiradores para que eles atirem um no outro, apesar de não ter motivo nenhum para ele sair do chão até agora. E tem um ícone de mãos dadas. Putasquelho! Sem contar que eles param no meio da luta pra dizer o nome em inglês do troço que elas teriam feito mais de uma vez. Conceitualmente, claro, a ideia deles terem que dar as mãos é muito mal aproveitada. Uma das pessoas seria uma âncora pra outra, então a luta poderia ser muito mais interessante. Mas não, eles só carregam os seus poderes e lutam normalmente. E pro personagem principal poder fugir, os inimigos lutam entre si. Sem nenhum motivo. Já a abertura não é tão ruim assim. A água na cara delas fica bem falsa, assim como elas no trem, o cara na neve, eles na frente do ônibus londrino, e o popozudo para de dar zoom antes do resto da cena. E esse amarelo meio que me irrita. Mas é só 6 de ruim, não é 10 como a cena de luta. Se bem que eu vou ter que ver isso de novo. Ele usando linguagem de DJ está começando a encher o saco porque está parecendo bem forçado. Putz, esses olhos. Eu sinceramente não sei se os personagens se destacarem tanto do fundo aqui é algo bom. Porque chama muita atenção, mas parece que o fundo não é bom. E claramente ele é. Mas essa mudança de ângulo com adesivos deles, claramente não é. Tipo, é tão do nada que você pensaria que é do cara do Ren and Stimpy. Aí eles passam por uma maçaneta de cofre, por algum motivo, para um dos ambientes mais plásticos que eu já vi. E no meio de macas e equipamento de hospital que fazem você pensar em Holding Z, ele parece começar a ter flashbacks dela, e ela como uma outra vida, e ela como mãe dele, e ele é um bebê, mas ela é mostrada de forma atraente. Ele quase dá a mão pra ela pra se levantar, apesar de ser algo que ele sabe que não pode fazer pela vida inteira. Já pensou em usar luvas? E parfait é pra mostrar que o que importa é ser bonitinho. A doutora parece ser uma pessoa rica no mundo de O Preço do Amanhã se ele tivesse sido criado pelo cara de Dokuro-chan, mas calma um bolo. E ela fala com uma personagem eternamente doente. Também parece que ela é feita de papel. E por algum motivo, quando nós repetimos esses ângulos, ela está super clara e eles estão mais escuros. Os personagens parecem estar em salas diferentes, se não em animes diferentes. E o outro mundo é chamado de Zigurate, e eles têm que parar e explicar tudo o que está acontecendo, apesar de ser extremamente óbvio. Mas ela tem uma missão, para ele ter que usar o poder que ele não quer. E esse olho também. As ameaças são ameaças, mas como ele está descobrindo que elas são ameaças agora, nós vamos repetir para você, apesar de você já saber que são ameaças. E ela vai pedir a ajuda de todos que eram handshakers antes, e ele não tem por que achar que isso beneficiaria ele, mas ele sorri. Os 2 caras querem viver no Zigurate. Não que isso faça sentido. Um deles é uma anta que acha que pode roubar um ônibus espacial naquele lugar, e o outro é um cara que quer viver longe de todos os inúteis, que parece que ele tá descrevendo o outro cara. A garota reclama que os inimigos atrapalharam ela, apesar de ela ter decidido não ir atrás do personagem principal, e parece que elas são algum tipo de metáfora para lésbicas que querem ser aceitas, mas elas obviamente podem fazer bastante coisa. Vocês já pensaram em luvas? As duas estão seguindo as informações de alguém que diz querer ajudar handshakers que não querem lutar. E de alguma forma elas conseguirem o poder do cara que pode entrar no Zigurate com qualquer um, vai fazer elas não terem que entrar no Zigurate? Como? Temos que ter a cena de ciúme. Mas aí ela fala brincando logo depois e é sugerido que ele pode realmente ter gostado da doutora? E quando ele chega em casa, a mãe dele, apesar de uma iluminação interessante, tem o design de uma personagem de hentai. E o pai dele está super irritado, mas tem que ficar fazendo pose porque ele é cool.
é de noite, porque eu não pude ver o último episódio e fazer o comentário no mesmo dia. O episódio começa com um garoto flutuando numa moto para combinar com os da abertura. E eu só notei vendo de novo que eles estão flutuando e a escada se encaixa na bunda deles. Ainda faz mais sentido que uma espada de CD. Aí nós temos um cenário que chama atenção por ser muito geométrico. Uma rápida fala do personagem principal que chega a fazer rir. Um cenário bem mais bem feito, onde a companheira dele pensa que ele vai confessar o seu amor. Que na verdade é a piada que acabou de funcionar, mas eles estão reciclando mesmo assim, logo depois. E ela percebendo que não deve ser isso, tendo um flashback, indo se encontrar com ele para irmos para um restaurante. E isso tudo leva 50 segundos cravados. Eu imagino que alguém percebeu que não tinha conteúdo propriamente dito nos episódios e ficou desesperado, ou é uma tentativa legítima de humor, o que seria muito mais desesperador. E ele diz que deletou aquele vídeo por causa dos comentários estranhos? O YouTube viu esse anime e achou que era uma boa ideia? Então, apesar dessa conversa não ser particularmente interessante, porque eu não tenho dúvidas que a amiga dele lembra do que aconteceu lá e só não está dizendo, e ele está o tempo todo tentando dizer como se sente sem revelar o que aconteceu, você poderia pelo menos dizer que ele se arrependeu e isso é bom pro personagem? Exceto que ele está ali para pedir ajuda para deletar as cópias do vídeo dele. Ei, ninguém mandou você tentar ser Jam. She is truly outrageous. Truly, truly, truly outrageous. O Sofazudo aparece e faz interjeições, o que parece ainda mais atrapalhado do que a sequência que começa o episódio. E aí alguém serve uma xícara de óleo. E esse cara está de mãos dadas com a irmã mais velha, enquanto ela diz que tem ciúmes por ele dizer que gosta mais do café do cara do bar. Porque Yuri baiting e Yaoi baiting não é o bastante. Se você vai fazer o estilo meioba, você precisa de incesto. Mas o pai do principal vai criar briga com seus tênis amarelos. Ele não bate no cara? Claro que não, ele só segura o cara pelo colarinho. Por não sei quanto tempo. Mas o dono pôr café pra ele o acalma? Tipo, eu sei que a ideia é que ele conhece esses caras e eles poderiam acalmá-lo, mas é literalmente, ei, eu gostaria que você provasse isso. E os dois riem das motivações um do outro, enquanto suas parceiras peitudas comentam. Tipo, o anime quer tanto que você veja peitos, que até tem um ângulo pra mostrar que a professora minúscula teria mais peito. E ela ter sido uma handshaker é o motivo dela não envelhecer. Demorou pra vir a desculpa. Honestamente, eu respeitaria mais o anime se eles só admitissem que eles queriam ter uma loli adulta. Sério, olha pra esse ângulo e me diz que o design dela não era pra um hentai. E depois de dizer que o filho nasceu e foi criado no zigurate, nós vemos que ele recebeu o garoto da Irmandade do Olho Cego. Pelo bem maior. Vemos que a professora tem o poder de flutuar num ângulo estranho, com a cabeça totalmente em perfil, mas o corpo meio estranho. E quão alto é o cara no bar? A cena toda é sobre a importância do garoto e do poder dele, mas é tudo apresentado tão diretamente que só falta um personagem olhar diretamente pra câmera e começar um monólogo shakespeariano. E, claro, eles viram papel no final. Ah, e os peitos da mãe conseguem parecer menos reais a cada novo ângulo. Pai falando que violência é mal, mãe tentando ser materna, e a conversa que seria séria é interrompida por uma piadinha de sexo, porque essa série claramente é para pessoas que gostariam de peitos em V. O pior é que se não fosse tão forçado, ou feito com tanta pressa, tão pouca atenção, esses designs poderiam funcionar, mas aí ela teria que ter menos peito, então não. A professora pega na mão do principal e o tremor no olho dele parece que ele tá tendo um troço. Ela se encosta nele como ninguém que não pensa sexualmente nele faria. Mas não é fanservice? Claro que não, claro que não. Por sinal, ela apresenta todo mundo no café como sabendo sobre handshakers, apesar de nós já sabermos desde o outro episódio que ela ia apresentar ele a ex-handshakers. Ela aperta a mão dele ainda mais, ele parece ter que se segurar pra não gozar, a tampinha ri de lado, a irmã mais velha puxa a carta dos amantes dizendo que está pra cima, deve ser por isso que ele tem que se segurar. Mas isso não é fanservice, como você ousa? O casal Yureia mostrando que seus peitos ficam mais pra cima do que travesseiros, mas pelo menos quando o outro casal Yaoi é de leve, o cara que só foi mostrado como imbecil tem um pouco mais de personalidade. E um cara que foi mostrado consertando uma moto no começo é mostrado chegando em casa no final. Assim, não é um cliffhanger horrível, mas esse personagem deveria ter alguma importância antes dele acontecer. Então, pode ficar pior? Sim, muito! A única coisa que eu realmente peguei disso tudo é que parece que essa série banca na popularidade de alguma outra série. O diálogo no primeiro episódio parece melhor do que nesses outros dois. Eu notei algumas falhas artísticas no primeiro,
mas no segundo e no terceiro elas são muito mais frequentes. E eu tenho que ser sincero, uma série Battle Royale pode ser muito interessante, mas não é o que eles estão nos dando. E eu sei que já tem mais 3 episódios. Se vocês gostarem desse, talvez eu veja os outros 3. Mas é isso. O que você achou de Wiz até aqui? Deixa nos comentários e eu te vejo na próxima. Tchau. E se você gostou, curta, assine e compartilhe. Eu comecei com With because